Já, então, o Bhagavad Gita, de Satipura Goswami Maharaj, está no capítulo 7, texto 5. Né? O verso vai falar: Entretanto, ademais desta, ó, você de poderosos braços, você deve saber que possuo outra natureza superior composta por almas, através das quais este universo é sustentado. A natureza material é inferior à consciência, dita natureza representa aquilo que é experimentado no lugar daquilo que experimenta. A matéria é inconsciente, enquanto que a consciência é a vida mesmo. O Diva Shakti, composto de almas individuais, é a potência intermediária de Deus. Dita potência se assemelha a Deus em sua natureza e é diferente da matéria. Ao mesmo tempo, é diferente de Deus ao ser propensa a ficar enganada pela influência da natureza material. Como pode o Diva Shakti ser enganada pela natureza material, sendo superior à matéria? Então, é o poder da ilusão. Ainda quando as almas, que são unidades de consciência, sustentam o mundo material por sua presença, devido à sua associação com a matéria, elas consideram que sua existência é dependente de condições materiais. Krishna, ele descreveu aqui sua potência intermediária como Divabhuta. Ao utilizar o modo singular, ele se refere ao conjunto completo de todas as almas individuais. A fonte de tanto as almas individuais como matéria é o próprio Krishna, tal como ele o afirma no seguinte verso, né? Verso 6. Você deve compreender que todos os seres se manifestam a partir dessas duas potências, que eu sou origem e destruidor do universo inteiro. Comentário. Todos os seres, tal como conhecemos neste mundo, são um produto das duas Shaktis de Krishna, secundária e intermediária. Eles são uma combinação de consciência e matéria, já que não importa se sejam homens, mulheres, animais ou plantas, em contato com a matéria, as almas dão vida à natureza material e se identificam com sua forma grosseira particular e com a condição mental sutil com a que a matéria os rodeia. Apesar de serem nascentes e imortais, as almas nascem em termos da vida material ao entrar em contato com a matéria. Krishna descreverá em maior detalhe suas Shaktis, intermediária e secundária, no capítulo 13. Neste verso, Krishna menciona esses Shaktis com o objetivo de enfatizar o ponto que tem estado elaborando, né? Que esses Shaktis são em si mesmo tal, e como conhecemos, se pertencem a ele e estão subordinados a ele. Aí o texto 7, né? E ficou. Não existe nada de absoluto, perdão, não existe nada no absoluto superior a mim, ó conquistador de riqueza, tudo descansa em mim. Não existe nada em absoluto superior a mim, né? É isso que ele está falando, né? Ó conquistador de riqueza, tudo descansa em mim, tal como as pérolas ensartadas em um fio. Então este é um dos vários enunciados do Gita, onde Krishna afirma sua posição suprema de acordo com Shankara. Krishna é uma manifestação daquilo que ele denomina Saguna Brahman. Brahman com qualidades materiais. Ele considera que a assim chamada manifestação Saguna de Brahman, como Krishna, é uma manifestação inferior do Absoluto, a qual, em sua expressão suprema, carece de forma ou qualidades. Nirguna Brahman, em seu comentário do Vedanta, Baladeva Bhushana pergunta sarcasticamente, quando Krishna diz, ó Dhananjaya, ninguém é superior a mim, se Krishna era ali Saguna ou Nirguna? Se ele era Saguna, Krishna deve ter se equivocado quando disse que não existia nada superior a ele. Se ele era Nirguna, devemos entender então que Nirguna indica que Deus, Krishna, não possui qualidades materiais, sua forma é espiritual e, portanto, não tem ponto de comparação com as formas materiais as quais são efêmeras. Krishna, ele tem explicado que neste mundo, que ele é a causa do mundo e no mundo e é o mundo em si, considerarmos que
Ele é o mundo, se consideramos que o efeito está presente na causa, mas ainda ele entrou nesse efeito e agora se encontra parado em pé, né, diante de seu amigo Arjuna, para explicar esta realidade metafísica dali. O exemplo dado por Krishna neste verso: se ele é o fio invisível que entrou no mundo, e ele sustenta, ao final ele sustenta isso, né? Tal como o fio ensartado nas pérolas, desta forma o sustenta. Ele é invisível, já que não é algo aparente que ele, como o quadrigário de Arjuna, seja a sustentação da existência. Assim, o conhecer isto será um requisito, se é que desejamos compreender a adorável natureza semelhante à humana de Krishna. É uma pergunta que ele faz aqui, mas não precisa. Logo, de uma tentativa forçada por explicar este verso em apoio à Advaita Vedanta, Madhusudana Saraswati admite a possibilidade de outras interpretações. Sem mencionar nomes, ele pareceria estar referindo-se a Vaishnava Vedanta. Ele comenta que o exemplo de Krishna, das pérolas no fio, se refere ao fato de que o mundo descansa em Krishna, se bem que isto não explica como ele, ao mesmo tempo, é a causa material. Logo, ele sugere que o melhor exemplo tivesse sido tal como aretes de ouro em relação ao ouro, né? Aretes acho que é brincos, né? Bom, deve ser. É brinco mesmo. Sendo que o ouro é tanto o suporte como a causa dos brincos. Entretanto, este exemplo ilustra a posição de Advaita de Vivarta Vada, onde o absoluto é a causa material através da aparente transformação do absoluto no que seria um mundo material, tal como uma peça de ouro se transforma em um brinco de ouro. Essa visão é oposta à posição Vaishnava de Parinama Vada, na qual o mundo é considerado uma transformação da Shakti de Deus, em lugar de uma aparente transformação do absoluto em si mesmo, ainda que a crítica apresentada por Madhusudana Saraswati em relação às limitações do exemplo de Krishna é algo válido. Krishna ele se descreveu a si mesmo como a causa independente do mundo material. No verso anterior, ele não fica transformado no transcurso da manifestação do mundo, o qual será, em verdade, a interação de suas Shaktis intermediárias e secundárias. Nos próximos 5 versos, Krishna oferecerá exemplos de como ele pode ser visto como a essência de todas as coisas, sua sustentação e a base de tudo mesmo, né? Ou seja, aquele que sustenta tudo. Esta é a consequência lógica desse verso, na qual consequência não seria um minuto só. A consecução, né, o alcance, né, da lógica desse verso, na qual Krishna ele disse que ele, além de ser aquele que cria neste mundo, ele destrói também, ele é o suporte. Então agora o outro verso é o verso 8. Ó filho de Kunti, eu sou o sabor da água, o brilho da lua, do sol, a sagrada sílaba Om em todos os Vedas, o som do éter, o impulso da humanidade para alcançar objetivos, né? Um comentário: da mesma forma que nos Tanmatras, objetos dos sentidos, o sabor é o som, Krishna está presente em todas as partes, na água, no éter, o resplandecer do sol e da lua são aspectos inseparáveis deles mesmos. De forma similar, a sílaba sagrada Om permeia os Vedas, sendo que todos os mantras védicos são precedidos pelo Om. Nessa seção de 5 versos, Krishna ele fala de como ele é igual com todas as coisas, enquanto que simultaneamente e ao mesmo tempo é diferente delas. Podemos falar da humanidade, também podemos falar de seu impulso para alcançar os objetivos, né? Entretanto, ambas coisas são ao mesmo tempo inseparáveis. Vishwanatha Chakravarti comenta, né,
Mostrou um verso aí. Paurusham. Pourusham. Bom, não é Purusham, é Pourusham. Pourusham. É o impulso, é P-A-U-R-U, né? Essa M. É o impulso de alcançar os objetivos, o qual é a característica distintiva da humanidade. Baladev Debushna comenta que este Pourusham é aquele pelo qual a humanidade tem sua existência. E é por isso que tal qualidade representa Krishna. Purusha, sei lá. Texto 9. Eu sou a fragrância original da terra, a luz, o fogo, né? A luz no fogo, a vida de todos os seres vivos e a austeridade dos ascetas, né? Comentário. Krishna descreve a fragrância como punyaha, original, pura. Ao dizer isso, ele se refere à fragrância da terra em seu estado prístino, antes de que esta seja contaminada através dos atos humanos, né? Vishwanath Chakravarti comenta que aqui a palavra cha, escrita logo depois de Prithviam, se refere aos tanmatras mencionados no verso anterior. Krishna é a luz do fogo, o uso cha também, logo nessa descrição, indica tanto o calor como também a luz, já que o calor está associado com a luz. Cha pode também ser interpretado como um termo que implica o efeito refrescante do ar, do qual dá consolo àqueles aflitos pelo calor excessivo. Krishna é a vida de todos os seres vivos, cuja vida é o serviço a algo, seja ele uma manifestação da natureza inferior de Krishna, para o materialista, ou Krishna em si mesmo, para o iluminado, aquele que sustenta o asceta, sua austeridade é também Krishna. Texto 10. Ó Partha, depois de saber que eu sou a semente original de todos os seres, a sabedoria do sábio, o esplendor do esplêndido. Ou seja, ó Partha, faça saber que eu sou, né? Faça saber que eu sou a semente original de todos os seres, a sabedoria do sábio e o esplendor do esplêndido. Texto 11. Dos fortes eu sou a força desprovida de desejo, e do apego, e apego eu sou o amor que é reto. Bom, reto, não sei como seria isso. Que seria íntegro, acho que é isso, íntegro. Ao melhor dos Bharatas. Comentário: a força mencionada nesse verso é a natureza pura, sattva. Kana, desejo, representa a influência material da paixão. Rajas e raga, apego, indica a influência material da ignorância. Tamas, a paixão é ativa, enquanto que o apego é passivo, e dita paixão é sinônimo da sede insaciável de ter em uma maior quantidade aquele objeto que foi obtido. No mínimo, Krishna se refere aqui à força necessária para manter o corpo e a mente da pessoa com o propósito de executar o dever religioso, e a força desprovida do desejo e apego nascida da influência inferior da natureza material, na qual não há espaço para o avanço espiritual. Como estado ótimo, Krishna fala da força daqueles que têm dado as costas à ilusão da vida material. Krishna também se auto-identifica com o amor que está em concordância com a lei escritural, enquanto que o amor por natureza não se rege por nenhum estatuto de lei. Krishna advoga por domar o amor material. O efeito disto é um despertar da alma e a sua possibilidade do amor no plano espiritual, amor real, que nasce do auto-sacrifício, né? Ainda que o amor não é regido, né, pela lei, a busca desenfreada da vida material equivale a ignorar as leis óbvias da natureza, né? O que por sua vez qualifica dito amor como imperdurável, né? As escrituras assinalam isto e advogam que o amor material seja regido para que o mesmo possa ser satisfeito. Quando o amor se espiritualiza completamente, esse transcende as escrituras. Concluindo, em esta breve explicação a respeito da presença de em todas as coisas como sua mesma essência, logo seguido Krishna lhe comenta a Arjuna que essa descrição é infinita. Em vez de estar
entrar em mais detalhes, ele declara, em resumo, que a existência material completa é um produto da influência tripla da natureza material, triguna, a qual emana dele. Ele é a causa primordial, a essência do efeito. O mundo como um efeito descansa nele, porém ele propriamente está afastado do mundo, né? Bom, agora a gente vai estar no glossário, né? Glossário. Vamos procurar o glossário aqui. Bom, glossário. Então nós estamos no termo Krishna Nushlam, cultivo apropriado da consciência de Krishna. E indo para o Siddhanta. Siddhanta, vamos lá. Siddhanta, vamos rodar o Siddhanta aqui. Siddhanta rodado. O Vishnupada Bhakti Vibhuti Bodhanga Maharaj fala que morava no templo, mas ia na casa de vez em quando. Ele via seu pai, mas este não podia relembrá-lo. Algumas vezes seu pai relembrava dele e dizia: Hare, Hare Krishna, Hare Rama. Dessa forma, é esse o perfeito exemplo que a nossa mente deve estar fixa no Senhor. Nama, Rupa, Guna, Lila, ou seja, essa deveria ser a nossa fixação mental. Então, na história de Ajamila, um sado foi até a sua casa e ele fez serviço a esse sado. O sado ficou satisfeito com ele e se diz que esse sado tinha muitos pelos em seu corpo, mas ele ficou muito feliz com Ajamila. Então, quando a sua mulher, a qual era uma prostituta, estava com 4 meses de gravidez, o sado disse a ela: o nome desse garoto, desse filho primogênito, será Narayana. Então, quando Ajamila estava morrendo, os mensageiros do Senhor Jamaraj vieram pegá-lo. Ao ver isso, Ajamila ficou morrendo de medo e chamou Narayana, que era o seu filho, mas ao falar Narayana, 4 sílabas, então 4 mensageiros do Senhor Narayana apareceram e mandaram os Jamadutas embora. Os mensageiros do Senhor Narayana disseram: aparecemos aqui, mas você não tem sada, você não fez nada. Então mandaram a Jamila até Haridwar para praticar 12 anos de sada e ali ele se tornou perfeito. Então, por exemplo, você escuta um recitador chamado Bhagu na Índia, em Vrindavana, ele é uma pessoa que só pensa em dinheiro, faz essa recitação para ganhar dinheiro. Então, o que pode acontecer? Pode ser que você escute isso e saia, fume, beba, agrida a esposa, coisas assim. Claro, existem muitas coisas por trás disso, mas para que você cometa essas ações. Não se trata somente de você ter escutado o chamado Bhagu dessa pessoa, mas isso também pode te influenciar. Então, se você escuta o chamado Bhagavata de uma pessoa que tem o coração puro, que é desapegada, isso vai influenciar você durante seu dia, durante sua vida. Se você escuta diariamente essa pessoa, você vai purificando o seu coração. À medida que você avança no bhajana, você começa a ver Krishna nas coisas ordinárias. Então, por exemplo, você está trabalhando e aí sua mente começou a voltar para Krishna. Você faz uma atitude laboral, uma atividade laboral, mas você está sempre colocando Krishna nisso, sempre pensando nisso. E chega um momento que o Aswarupa Shakti de Krishna se instala em você. Então você vai relacionar tudo com Krishna. Você vai pensar: não, isso é Tamaguna, isso é Rajaguna. Tudo está relacionado com as gunas de Krishna. E assim você começa a perceber Krishna em todas as coisas. Em sua vida, a única coisa que você tem que ter é o canto do santo nome. Isso você nunca vai perder. O Vishnupada Bhakti Vibhuti Bodhanga Maharaj cita um exemplo de seu pai. Gurudeva está dizendo assim que seu pai era mais elevado que ele, mas no final de sua vida ele teve um derrame cerebral, esquecendo-se de tudo. Tudo ele esqueceu. Ele já não falava mais sequer uma palavra. A única coisa que ele sabia era Hare Krishna, Hare Rama. As pessoas falavam com ele e só respondia Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. Essas eram suas únicas palavras que ele sabia. Ele não se lembrava de nada, não falava nada a não ser Hare Krishna, Hare Krishna. Ao deitar, ele falava Hare Krishna e sempre estava falando Hare Krishna, Hare Rama. Ele ficou com o seu braço direito paralisado
e não era capaz de cantar nas suas contas de japa, mas ele estava sempre falando Hare Krishna, Hare Rama. A mente dele estava fixa em Radha e Krishna. Ele não era um erudito, era uma pessoa simples, mas ele tinha essa realização. Então, em seus 10 últimos anos de vida, ele somente cantava Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama. Então, por exemplo, se você é um bom cidadão, se você cumpre seus deveres, o presidente vai ficar feliz com você. Mas ele não vai te mandar uma carta agradecendo que você fez isso, ele não vai bater na sua porta e falar, muito obrigado por você realmente ter me satisfeito muito com seus deveres. Ele não vai falar isso porque, na realidade, essa é uma obrigação sua, então isso é Varnashma. É a sua obrigação cumprir com seus deveres, o Varnashma não agrada tanto a Krishna. Agora você pensa, vou me unir à campanha presidencial. Ele vai concorrer à presidência, vou me unir a ele, então pode ser que em algum momento ele chegue e fale, muito obrigado por você ter se unido a mim. Então você acaba conhecendo ele, porque você está trabalhando diretamente para ele. Ele dá um tapinha nas suas costas e você pensa, incrível, ele falou comigo, ele me deu um tapinha nas minhas costas, ele me agradeceu. Enfim, é mais ou menos isso quando você já serve Krishna diretamente pelo Bhakti, então isso vai agradar muito mais a Krishna, né? Isso é diferente do Varnashma. Vyasadeva teve uma grande urgência, uma grande necessidade em algum momento, quando ele estava depressivo, porque ele não tinha falado nada sobre o Bhakti, e daí vem o Bhagavatam, ou seja, o Bhagavatam vem de uma grande necessidade de Vyasa. Existem as 5 raças primárias, as 7 raças secundárias. Vibhasa é uma delas, que significa algo que é asqueroso, algo que realmente não é muito agradável. Tushanti implica em Sambandhanuga e Ramanti implica em acho que é Kamarupa, né? Kamanupa ou Kamanuga, acho que é Kamanuga, então. Bom, no mundo material não existe um amor verdadeiro, não existe alma gêmea, não existe. Aqui sempre vai ter problemas no relacionamento, os relacionamentos nesse mundo material não são duradouros, enquanto que no plano espiritual você vai desenvolver a Sancharibhava, que vai incrementar o Shtaibhava. Então esses relacionamentos são dignos de se cultivar. Mesmo que o Bhagavata tenha irregularidades gramaticais, que o nível poético não seja tão belo como outras escrituras, o que temos que entender é a urgência do Bhagavata, ou seja, como ele foi falado e para que ele foi falado. Narada Muni, de certa maneira, estava castigando a Vyasadeva, porque Vyasa estava muito apegado ao Brahma Jignasa, e Narada Muni queria que ele fosse ao Rasa Jignasa. Em relação à ingratidão, tem uma história do Mahabharata que conta que havia um sapateiro que era muito pobre. Em um momento ele se desanimou de tudo e foi para a floresta meditar como poderia ganhar dinheiro. Aí ele encontrou uma garça muito bondosa que disse: eu não tenho nada para te dar, mas eu conheço alguém que tem. Você tem que ir lá até o rei das garças, eu vou te levar a lá e aí você vai poder ter riquezas. E aconteceu isso. Ele recebeu riquezas, ficou lá por um tempo. Quando ele voltou para a floresta com muito dinheiro, ele encontrou novamente a garça e diz a ela: eu realmente ganhei muito dinheiro, mas lá eles não me deram comida suficiente, eles me deram apenas comida de garça. Então acho que eu vou comer uma garça. E assim ele matou a garça que eu havia ajudado. Quando o rei das garças descobre isso, ele manda prender o sapateiro e jogá-lo para os canibais comerem. Mas quando os canibais descobrem o que o sapateiro havia feito, eles dizem: podemos comer qualquer tipo de homem, menos um homem ingrato. Mahaprabhu encontrou um Brahma no sul da Índia. Esse Brahma tinha um Bhava no Ramalila. Ele não queria comer, não queria nem cozinhar, pois estava triste porque Sita foi raptada e tocada por Ravana. Mas Mahaprabhu explicou a ele: não é assim. Essa Sita que Ravana tocou é material, é uma expansão de Mayadeva, essa é Maya. Quando Mahaprabhu vai ao sul da Índia, ele traz uma escritura que mostrava isso, provavelmente o Kurma Purana, indicando que Ravana não tocou na verdadeira Sita. Então nós pensamos no Shilam. Shilam significa que existe um componente emocional, e esse componente emocional aparece na etapa de Bhava, né?
Bom, então Mahaprabhu, quando foi ao sul da Índia, encontrou Venkata Bhatta, ali ele então debochou de Venkata Bhatta, falando: por que Lakshmi quer ficar com Krishna se ela já é casada com Narayana? Por que ela quer dançar com Krishna? Venkata, como era muito erudito, no tato é a mesma coisa, Krishna e Narayana são a mesma coisa, não há diferença. Mahaprabhu falou: então por que ela não conseguiu? Então Venkata falou: quem faz essa pergunta deve ter a resposta para isso também. Ele entendeu que essa pergunta era muito inteligente. Bom, Haribhakti-Vilas agora está aí no terceiro Vilasa, né? Terceiro Vilasa, o texto 37. Krishna, a origem do Senhor Vishnu, deveria sempre ser relembrado e nunca esquecido. Todas as regras e proibições dos Shastras deveriam ser servas dessas dois princípios, né? O 38 aí, cada momento em que a pessoa não usa para pensar no Senhor Vasudeva é considerado como sendo um momento perdido, uma tolice, uma falta, preguiça e cegueira. 39, não lembrar de Vasudeva é um grande erro, uma discrepância, um sintoma de má fortuna. Bom, agora nós estamos nos versos, né? Bom, os versos nós vamos revisar algumas linhas de alguns versos, né? Bom, é Vyashayavan Nivraha Pratigraha. Aceitar apenas o que é necessário para manter seu corpo e alma juntos, né? Então, outro verso, esse aqui, ó. Maya Mugdha, encantado pela energia ilusória, Maya Mugdha. Então esse agora, hein? Jamitram Paramananda Purnam Brahman Sanatana. Não há limite para sua boa fortuna, porque a verdade absoluta, a fonte de bem-aventurança transcendental, o eterno supremo Brahman, tornou-se seu amigo. Agora esse aqui. Tavat Bhakti Sukhasyatra Katan Abudhayo Bhavet. Enquanto essas bruxas permanecerem dentro do coração, como pode alguém sentir bem-aventurança transcendental? Enquanto essas duas bruxas permanecerem dentro do coração, não é possível desfrutar da bem-aventurança transcendental do serviço devocional. E o último aqui, para a gente recordar. Estamos nesse aqui, né? Bom, Syat Krishnanama Charitadi Sitapi é o santo nome, caráter, passatempos e atividades de Krishna são todos transcendentalmente doces como açúcar candy. E esse aqui, Kramad Bhavat Tadgada Mulahant, um sabor natural desperta em sua língua, sua doença gradualmente destruída pela raiz. E agora, o filosofano. Bom, só se filósofo quando não está bem ou quando não se está feliz, pois quando estamos felizes aproveitamos o momento e não temos a vontade de pensar sobre nada que está acontecendo. Ok. E o Prapana Divanambrita, né? Vamos lá, o Prapana Divanambrita. Agora, ontem a gente fez, hoje. É o verso 31, né? Verso 31, que diz: as almas rendidas aos pés de Lord Chaitanya banham-se no oceano do amor divino. Se tens o desejo de cruzar o oceano da existência material, uma aspiração de experimentar o êxtase do nectário, do cantar do canto congregacional dos santos nomes, Sankirtan, e um anseio por brincar no oceano do amor divino, então, por favor, rende-se aos pés de Chaitanya Deva.